Você quer parar com a pílula, mas não sabe como. Ou porque você morre de medo de engravidar, ou porque você já tentou algumas vezes, mas vinha muita acne, muita queda de cabelo, ou a menstruação ficava completamente irregular, ou talvez você tenha alguma irregularidade, quem sabe SOP, endometriose ou miomas, e a pílula foi uma recomendação médica. Mas e aí? Como é que você vai fazer para sair desses hormônios, sendo que você já entendeu que eles não vão curar nada, que eles estão bloqueando a sua reconexão com o seu feminino? E pior, esses hormônios estão bloqueando os seus hormônios naturais. Tudo isso está bloqueando a sua intuição. Bom, enquanto o Instagram tá avisando que a ginecologia emocional já tá online, a conversa de hoje é com a minha super parceira, amiga, a Pri Ricciardi, uma nutricionista especialista em hormônios naturais e que trabalha dentro do workshop online de ginecologia emocional, que as inscrições abrem amanhã, às 10 da manhã, justamente com o bônus Sem Pílula com Leveza, onde ela traz um vídeo e um e-book com todas as recomendações nutricionais para cada caso. Vamos ver se a Pri já tá aqui? Enquanto isso, eu quero que vocês vão colocando para mim, por favor, de que lugar do Brasil ou do mundo vocês estão acompanhando a gente ao vivo. Vamos lá. A Pri não apareceu ainda, mas eu vou falar um pouquinho da minha parte. Bom, se você tem medo de engravidar, eu gosto sempre de lembrar que vamos dizer assim, oportuno para o sistema em que a gente vive nos desconectar do autoconhecimento cíclico. Por quê? Porque se a gente tem medo de engravidar, se a gente não conhece o ciclo, a gente vai precisar recorrer a um método contraceptivo industrializado. E na maioria das vezes, embora a camisinha precise estar sempre ali em todas as relações, porque é só ela que vai proteger você de uma série de DSTs, muitas vezes você não conhece seu ciclo, você tem medo e aí você vai precisar colocar um DIU ou tomar uma pílula ou recorrer a um implante hormonal. São tantas coisas que inventam hoje que eu nem sei mais o que tem. A única coisa que eu sei e que eu tenho certeza é que a pílula não é 100% eficaz e ela é um risco para a sua saúde. Hoje no Facebook, você pode acessar o grupo Vítimas dos Anticoncepcionais, um grupo muito antigo, de anos atrás, que eu tô lá e sigo, onde você vai encontrar inúmeros relatos de familiares de vítimas dos anticoncepcionais, de mulheres que morreram por N fatores, que a pílula ela é perigosa. Não existe uma triagem se nós podemos ou não usar a pílula. Por exemplo, alguém aqui sabe se tem uma predisposição para uma trombofilia? Ou alguém já foi num ginecologista que recomendou a pílula, mas passou por uma bateria de exames antes para ver se você pode usar a pílula? Sim, porque ela vai bloquear os seus hormônios naturais e vai colocar hormônios sintéticos. E aí o que acontece? Quando uma mulher tem os seus hormônios naturais bloqueados, ela não sente influência da lua, ela não cicla, ela não tem ciclo. O que acontece? Ela fica linear. Ela não é ela não se torna aquela mulher em cada uma das fases do ciclo que eu tanto explico. A intuição dela fica bloqueada. E ela se perde nisso tudo e aí entra em desequilíbrio a energia Yin e Yang, que é a feminina e a masculina. Porque uma mulher que não cicla, não tem influência da lua, não tem toda esse acesso às potencialidades femininas, que a gente acessa através do ciclo, que é o nosso mapa comportamental, a gente começa a agir e pensar muito mais com a energia Yang, como se nós fôssemos homens mesmo. Eu tive uma grande transformação e criei a ginecologia emocional a partir dessa descoberta, porque eu tinha SOP e todos os médicos só passavam pílula, e 16 anos depois dessa busca, cheia de efeitos rebotes, cansada de tentar parar com a pílula e nunca consegui me libertar dela porque eu fiquei refém, parecia que ela resolvia o meu problema, né? Porque se eu tomava, a acne desaparecia, queda de cabelo também, meu ciclo regulava, eu achava, puxa, a pílula é legal, eu tenho que continuar com ela. Só que não.
Foi quando caiu uma ficha que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada? Faz 16 anos que eu tomo esse troço não resolve minha SOP? Então isso aqui não é um tratamento? E aí começou a busca, que foi tão revolucionária pra mim, né? Ver meu antes e depois sem a pílula, quem parou com a pílula pode contar aqui, tá? Que o que aconteceu? Eu acabei me sentindo no dever, né? No comprometimento de espalhar tudo isso que se tornou a ginecologia emocional e eu nem imaginava. Eu era só uma mulher, como todas vocês, buscando entender o que estava acontecendo no meu corpo. Olha só que louco, né? Vamos ver se a Pri chegou. Gente, a Pri não chegou ainda. Porque eu não recebi a solicitação, eu mandei para ela. Eu gostaria que, enquanto isso, vocês. Aí ela. Eu estava Oi, esperando a sua oi. solicitação, aí você não mandou. Eu falei, será que ela está aqui? Será Eu que tava ela me só mandou mandando tchauzinho, mensagem? desculpa, eu não mandei a solicitação. Não, fique em paz. Você foi a primeira que apareceu. Mas, Pri, mulheres, antes da Pri falar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se tem alguém que eu vejo que oferece um conteúdo de valor gratuito, eu sei que vocês falam isso a respeito do meu conteúdo e agradecem muito, mas eu quero então fazer uma comparação. Se tem outro alguém que oferece um conteúdo gratuito e que vai entender muito e se conectar com tudo isso que a gente explica, independente de fazer um curso pago, é a Pri Ricciardi. Então, quem não segue a Pri, fica a dica, vocês vão ouvir tudo que ela vai trazer hoje, né? E eu acho que a primeira questão, Pri, você vai chegar a cumprimentar todo mundo, mas eu já queria que, de cara, você dissesse, contasse para nós mulheres, eu já sei, mas elas precisam entender. Tudo o que é bloqueado e o quanto a pílula nos faz mal, os hormônios nos fazem mal, dentro da sua perspectiva nutricional e alguém que trabalha com ciclos femininos. Tá. Bom, obrigada aí pelos elogios, que baita responsabilidade, mas Imagina. realmente, às vezes a gente desacredita que pequenas mudanças podem transformar coisas que a gente tem a vida inteira, né? E realmente, quando a gente fala de mudar os hábitos, mudar a alimentação, isso é muito possível. E eu tava vendo os comentários aqui, né? E tem muito essa questão mesmo do efeito rebote, do medo de parar. E o que é muito conhecido, até o que é mais, né, evidente, é essa questão da trombofilia, das pessoas que tiveram AVC ou que chegaram a falecer ou quase falecer, infelizmente. Mas muitas vezes isso não é o suficiente para fazer uma mulher entender como aquilo está impactando na vida dela. Ou porque isso acontece de uma forma, na verdade, como um acidente, acontece de repente, né? Ou porque simplesmente ela acaba não tendo um fator de risco e ela acha que está tudo bem, tudo certo, né? E na verdade, assim, o que a pílula faz as pílulas hormonais fazem como um todo é bloquear dois principais hormônios que a gente tem de forma natural. E antes de explicar sobre eles, é só a gente fazer um paralelo, né? Qualquer outro tipo de hormônio que você tenha, mesmo que você não entenda muito sobre hormônio, mas todo mundo já escutou falar de insulina, todo mundo já escutou falar dos hormônios da tireoide, né? Então, eu sempre faço esse paralelo. Se você fosse a um médico e ele te falasse, olha, agora nós vamos bloquear a produção da sua insulina ou da sua tireoide. Com certeza, mesmo que a gente não tenha conhecimento sobre isso, nos soaria estranho. E por que a gente não teve essa noção de que bloquear um hormônio que é nosso, que somos de nós mulheres, que determina não só nossos aspectos femininos, mas todo esse contexto da dança hormonal, porque todos os hormônios interagem, por que a gente nunca parou para pensar nisso, né? Que isso também poderia ser algo que influencia um monte na nossa vida. E aí vem a tal dos dois grandes hormônios, que é estrógeno, progesterona, que são os tidos como os hormônios femininos, e também a testosterona, no caso da pílula, é bem importante da gente falar, né? E aí, assim, a partir do momento que você começa a usar uma pílula hormonal, automaticamente você vai ter um bloqueio da produção de progesterona, né? E geralmente a gente acha que a gente precisa produzir progesterona só para engravidar, mas ela tem uma interação muito importante no nosso corpo, principalmente em relação ao nosso comportamento, né? Então, todos esses hormônios, eles têm conexão com os nossos neurotransmissores, nosso cérebro, nosso humor. Então, a progesterona especificamente, ela atua muito junto com uma conexão de outros neurotransmissores, mas principalmente que a gente chama de canal de GABA, que é fazendo a gente ficar mais concentrada, focada, menos ansiosa, né? Então,
está muito relacionado também até com sintomas de prevenir a depressão, digamos, né? Porque é o hormônio que vai deixar a gente... Sabe quando você está em paz, quando você está bem, você fala, ai, tô tranquila, tô bem, né? Tá tudo indo certo, mesmo que tenha alguns desafios, tô bem, né? Então, a progesterona, ela tem muito essa atuação. E olha só que bizarro. A progesterona era pra gente estar se sentindo assim justamente no período pré-menstrual, que é o período onde a gente encontra aí tantos sintomas, principalmente de ansiedade, de compulsão, de insônia, né? Então, só por aí já dá pra gente ver assim que, poxa, tem alguma coisa de errado desse negócio aqui. Né? Então dá pra gente começar a se questionar por que será, né? Vale a pena realmente eu bloquear um hormônio? E até enquanto eu estava te esperando, eu vi um comentário de uma mulher, né, que falou ali que estava com 48 anos e estava com medo de largar a pílula. Gente, com 48 anos, uma mulher já está provavelmente na perimenopausa, ela já está quase na menopausa. E se a gente pensar que uma mulher passou a vida inteira com pílula e depois ela para a pílula e já entra na menopausa, ela praticamente nunca vai saber o que é ter progesterona no corpo. Olha só que negócio mais absurdo, né? Então a gente foi feito para ter esse hormônio também. Então isso é algo muito realmente para a gente parar, se questionar e avaliar. E assim, acho que vale a pena mencionar que provavelmente muitas das mulheres que estão vendo a gente aqui hoje têm até alguma alteração na tireoide. E a progesterona está muito conectada com a nossa tireoide. Tem estudos ainda, digamos assim, de uma forma leve, mas já falando sobre a relação dos anticoncepcionais com a nossa saúde da tireoide, né? Então, é realmente algo para gente considerar. O Pri, aí vamos assim, né? Vamos lembrar também as mulheres que a gente está falando pílula, 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 mas aqui se encaixa o Dilmirena. Eu acho que era bom você falar um pouquinho do Mirena, porque muitas, eu acho que isso acontece também lá com você, muitas falam assim, não, mas eu tomo Mirena e Mirena não bloqueia totalmente o ciclo, então é muito mais leve, essa opção eu tô tranquila com isso. Acho que é bom você explicar um pouco isso também. Sim, o Mirena, ele realmente, assim, ele não bloqueia todos os ciclos. Pode ser que você ainda tenha alguns ciclos onde você ovula, mas a tendência é, conforme você vai usando mais tempo o Dilmirena, menos você vai ovulando. Ele tem outros processos de bloquear essa ovulação. Mas vem aí, sempre que a gente tem um estímulo, seja o DIU, o Mirena e tudo mais, a gente vai ter também principalmente o estrógeno sintético. E o estrógeno sintético automaticamente vai bloquear o nosso próprio estrogênio. Então, para as mulheres que são mais sensíveis, elas vão sim ter efeitos, tanto a falta de estrógeno quanto o excesso de estrógeno são negativos. Né? Então a gente pode ver esses dois extremos, por exemplo, a mulher que está na menopausa, que ela começa a ficar ressecada, ela começa a perder libido, ela tem mais chances de perder a memória, de doenças cardiovasculares e tudo mais, e o excesso de estrógeno, que é o caso de muitas mulheres hoje mesmo sem saber, mas de TPMs muito insanas, né? Que é até DPM até, né? E às vezes elas não sabem que é isso, e os Sim, a médicos não questão associam, né, Pri? que é a questão mais emocional mesmo. E às vezes a mulher nem para se tocar que aquela depressão que ela tem, ou que, enfim, independente da forma como foi o diagnóstico, é cíclico, né? Então ela sente que ela tem uma melhora, e muitas vezes até pessoas que fazem terapia, tipo, sente que tem uma melhora e depois piora, sente que tem uma melhora e depois piora. E na verdade aquilo é cíclico, faz parte do seu ciclo da segunda fase, que você está sempre naquele déficit hormonal, naquele déficit de neurotransmissores, né? E o Dilmirena, ele ainda tem essa atuação também, que é a atuação do estrogênio sintético, né? Então, a gente vai também fazer esse bloqueio, e ele, por ter um estrogênio sintético, ele tem uma ação ainda maior, né? Não dos aspectos positivos, mas dos aspectos negativos. Então, a gente vai ter uma dificuldade de detoxificar. Muitas mulheres relatam que, de fato, ganham peso quando estão usando, ou aumenta varizes, ou aumenta celulite. E esse excesso de hormônio, ele sempre vai ser inflamatório para o nosso corpo, né? E uma outra onda que a gente vive hoje, é claro que existem vários fatores, assim, corroborando para isso junto, mas que são as doenças autoimunes. E quem usa anticoncepcionais também está desfavorecendo, né, o quadro para que essas doenças se proliferem mesmo, né? Então, o corpo fica mais inflamado como um todo. E aí a gente vê, às vezes, a gente atuando com um monte de estratégias anti-inflamatórias na alimentação, a pessoa mesmo se cuidando um monte e as coisas não evoluem. Porque a gente tem
algo artificial de muito poder ali, né? Que acaba bloqueando muito essas outras questões, as outras coisas. E vale a pena falar também que a questão do bloqueio da testosterona que está diretamente ligada a um dos principais e primeiros sintomas que são mais evidentes, que é a queda da libido, né? Sim. Então, a mulher deixa de ter o desejo sexual, é a coisa mais óbvia. Quem às vezes está querendo ganhar massa muscular e tudo mais também se preocupa um pouco com isso. Mas a testosterona dá muito pra gente a capacidade de lutar na vida, de ir atrás das coisas, de ter também esse negócio da disposição, da vontade, Da determinação, da garra, né? da determinação. E aí, uma mulher que já não tem foco e concentração, já tá sem libido, já tá sem determinação, poxa, eu falo que ela é muito assim, às vezes esforçada, porque ela não tem ali as químicas que favorecem ela no dia a dia, que são as químicas hormonais, né? Então, realmente a gente considerar isso. E tem até alguns estudos recentes, olha que interessante, Caribe, falando que a preferência pelo tipo de parceiro muda quando a mulher para o anticoncepcional. Então, isso é um negócio muito louco. Porque imagina... Porque você muda. Porque você muda. Você começa a acessar várias coisas. O teu corpo tá fluindo naturalmente. Tá mexendo com seus hormônios. E tudo isso, gente, reverbera em outros campos. Mexe com a nossa mente, com a nossa forma de pensar. Quando a gente tá bem, quando a gente tá ciclando, a gente tá conectada com a natureza interna e externa, a gente começa a olhar o mundo sob essa perspectiva. Tira um véu. Agora, quando a gente começa a olhar as coisas através do hormônio, parece colocar uma lente embaçada, a gente não se conecta, não acessa tudo isso, e obviamente está ressoando no nosso campo, né? Em quem você se atrai, em quem você se conecta, né? Então isso é muito, assim, louco mesmo. Se você pensa falando, não, é louco por um lado, é louco por um lado, mas as mulheres que estão aqui, que já saíram dos hormônios, assim como eu, a gente, o que eu falo, não tem como explicar racionalmente essa loucura, mas faz muito sentido quando a gente entende tudo isso, quando a gente passa essa transição. Uhum. É mais ou menos como se a natureza tivesse sempre uma estação do ano só, né? Então, você tá sempre ali só no verão, gostoso, tudo mais, legal, calor, mas chega uma hora que, tipo, verão, verão, verão o ano inteiro, você se cansa. Então, essa ciclicidade realmente é muito importante. E até o próprio processo da menstruação, que por mais que os contraceptivos tenham o sangramento, e eles fizeram isso porque quando os contraceptivos se popularizaram, se não me engano, na década de 60, 70, né? 70. As mulheres achavam muito estranho não sangrar, porque, enfim, elas estavam acostumadas, aquilo era algo totalmente novo. Então, eles só simularam esse sangramento para as mulheres, tipo, se adaptarem e acharem que era algo ainda mais ou menos dentro do padrão, dentro do normal ali, né? Mas sangrar ou não sangrar usando anticoncepcional não faz muita diferença. Isso é importante pontuar, gente, para vocês entenderem. O sangue que desce quando você faz a pausa da pílula ou você usa qualquer contraceptivo hormonal, não é biologicamente o sangue menstrual. Ele é como se fosse, eu vou explicar numa linguagem bem leiga, tá, Pri? Você me dá uma ajuda aí se você vê que não ficou clara. É como se fosse um sangue que o teu corpo ali forçou, deu uma empurrada só para sair. Mas aquilo, biologicamente, não é sangue menstrual. Olha só, gente. Olha só. Quando a gente menstrua, a gente tem várias variações. Então, primeiro sobe o hormônio que vai crescer o endométrio, depois ele se mantém por um tempo, depois ele faz essa descamação, né? E quando a gente está usando contraceptivo, é como se eu tivesse uma leve subida sempre. Então, eu tô sempre com aquele nível mais mediano ali de estrógeno, e isso faz, de certa forma, ter um leve acúmulo ali de tecido endometrial no útero, e ele, a partir do momento que você para de usar, ele tem aquela queda e descama um pouquinho daquele endométrio que tá ali, né? Mas, assim, raramente você vai ter uma percepção de fato de como tá o seu fluxo menstrual, de como tá o seu sangue. E já até foi documentado pelo Instituto, se não me engano, de Ginecologia dos Estados Unidos, como o quinto sinal vital. O que seria isso? A gente medir a pressão, a gente medir a temperatura, são sinais vitais, né? Então, quando uma pessoa está passando mal, uma pessoa, né, alguém que vai lá no pronto atendimento vai verificar a pressão dela, como é que tá, ou você pode medir a sua pressão ao longo do dia quando você está se sentindo mal. Então, isso são sinais vitais. E eles
nomearam o ciclo menstrual como um sinal vital, principalmente de adolescentes, porque isso pode prever coisas mais graves, né? Então, mioma, endometriose, a própria alteração da tireoide, ou uma amenorreia hipotalâmica que a gente fala, que é quando a menina não menstrua porque ela está com uma alteração hormonal mesmo. Então, por mais que o seu ciclo seja doloroso e tenha sintomas, ainda vale a pena a gente ser grata por ele, porque ele sempre está nos dizendo de uma forma preventiva o que está indo de não muito bom na sua vida, né? E isso sempre vai prevenir coisas piores, né? Então, desde mesmo de por exemplo, um câncer de mama ou de útero, de ovário, mulheres que têm um sangramento muito intenso ou que têm essa tal da predominância estrogênica que a gente falou, também vão tender a ter isso. Então, a gente sempre olhar para as coisas que estão muito incômodas no nosso ciclo com uma forma de olhar para as causas mesmo. Gente, é muito importante. Uma pessoa que escreveu aqui, né? Tomo pílula de uso contínuo, não menstruo nunca. Isso é ainda pior que tomar pílula com pausa, não faz diferença. Isso é pior, na minha opinião, tá? Depois a Priscila vai falar dela. Isso é pior, porque ouçam bem o que ela contou pra gente, né? Que numa pesquisa de uma federação ginecológica dos Estados Unidos, né? Viram que a menstruação é o 5º sinal vital da nossa saúde, né? Eu sempre falo aqui, né? O ciclo menstrual, ele é um oráculo, ele é um mapa comportamental. Ele fala tudo a respeito dos seus comportamentos, das suas emoções, do seu ritmo de vida, da sua alimentação, de como você está vivendo. Quando você vai... A Pri contou isso, agora eu vou contar outra coisa. Eu já falei em algumas lives, mas talvez a maioria aqui nunca tenha ouvido. Quando você está na China e vai se consultar com um médico chinês, seja, por exemplo, eu, Karime, estou indo lá porque eu estou com uma dor na cervical e ninguém sabe o que é. Eu quero saber o que é. A primeira coisa que ele vai perguntar para mim, e olha que eu estou indo para me queixar de uma dor na cervical, é como está o seu ciclo menstrual? E aí, para nós que não conhecemos essa medicina, a gente pode falar assim, mas o que tem a ver minha cervical com o ciclo menstrual? Tudo. Porque a medicina chinesa, ela pega o ciclo menstrual como o centro da vitalidade feminina. É isso que vai explicar para o médico o que está acontecendo com você. Então, em outras palavras, quando você bloqueia o teu ciclo, seja de uso contínuo, a pílula ou não, quando você está bloqueando, usando hormônio contraceptivo, o que acontece? Você está bloqueando esse sinal vital, o que está te dando respostas sobre o seu dia a dia, sobre como você está vivendo, se alimentando, sentindo, se comportando. Então, gente, olha como isso é grave. Foi o que a Pri trouxe no começo. Poxa, então quer dizer que o sistema cíclico da mulher menstrual a gente pode bloquear, não tem problema. E se a gente bloquear o sistema cardiovascular, o que acontece? O sistema renal, o gástrico, o que acontece? Por que em algum momento, agora a gente vai partir aqui de como resolver tudo isso, né? Então então você não deve usar pílula, mas prestem bem atenção no que eu vou falar. Por que em algum momento o sistema achou que poderia bloquear a menstruação? Não foi para o bem das mulheres, gente. Foi, mais uma vez, uma tática patriarcal de vender algo para as mulheres. Porque olha quantas mulheres tem no mundo, não é? E aí vieram com a pílula como o símbolo da liberdade sexual. Porra, gente, que engano, que mentira. Liberdade sexual é eu conhecer meu ciclo, saber exatamente quando eu estou em cada fase e escolher um contraceptivo que não seja agressivo para eu utilizar nos meus dias férteis. Ou seja, camisinha e diafragma. Mas daí muitas de vocês vão vir falar assim pra gente, não, mas eu morro de medo de engravidar. Por quê? Porque lá atrás o sistema quis falar pra você, ó, bloqueia o ciclo, toma isso daqui, porque daí você pode transar qualquer dia do mês, você não vai se preocupar com ficar grávida. Só que, na verdade, se todas as mulheres se reconectarem com o seu ciclo, entenderem o que a gente está explicando aqui, a gente ganha muito poder. Muita determinação, né? Que a Pri falou lá. Né? Os nossos hormônios naturais funcionam, a gente tem a intuição, a gente consegue sentir todos os sentidos, olhar para nós mesmas e aí a gente fica com poder demais. Isso é muito perigoso para a sociedade. Então, quanto mais medo de engravidar nós tivermos, melhor para o sistema. Quanto menos a gente conhecer o ciclo, melhor para o sistema. Mas quem está nisso tudo somos nós, né, Pri?
Isso até se a gente pensar, muitas pessoas, mulheres me perguntam isso, Pri, por que não ensinam isso pra gente na escola, né? E eu também já me perguntei por que não ensinam isso pra gente na escola. E mesmo nutricionistas às vezes não têm esse conhecimento, né? Porque talvez algumas pessoas já escutaram falar do método de tabelinha, que não é isso, tá, gente? O Não método é de isso, conhecer o fertilidade ciclo não é tabelinha. não é tabelinha, é você entender Excelente. que você tem cerca de 6 dias fértil no seu mês, se você está tudo muito certinho, tudo muito bonitinho. E isso não funciona só para quem quer engravidar, né? E a partir do momento que você entende que de 30 dias você tem esses 6 dias, né? Você se sente muito mais segura. E até a gente pensar que isso provavelmente aconteceu porque as mulheres, há pouco tempo, há 3, 4 gerações atrás, não tinham acesso à informação, à educação. Então, imagina, eu vou ter que educar todas essas mulheres, eu vou ter que trazer informação para elas de hormônios, como que vai ser isso, né? Então, até a gente se questionar sobre isso também. Porque, de fato, com um conhecimento, com uma informação, a gente conseguiria muito bem difundir esse conhecimento e auxiliar as mulheres nesse sentido, né? E até quem tem interesse, existem cada vez mais mulheres se formando em instrutoras de fertilidade. Vocês podem procurar por esse nome aí, né, no Google, no Insta, que elas vão auxiliar vocês a usarem ali os métodos de medição de temperatura, avaliação do muco, de analisar realmente para vocês se conhecerem cada vez mais, né? Então isso acaba sendo muito legal. E na verdade, eu acho que tudo isso é até mais simples. Eu acho que entrar mesmo numa educadora para olhar a temperatura e tudo mais, eu acho que isso é bem para quando quer engravidar. Porque para quando não quer engravidar, a coisa pode ser muito mais simples. A autopercepção, a autoobservação, fazer o diário do ciclo, que é que eu expliquei nessa jornada da reconexão. Aliás, mulheres, as aulas da jornada da reconexão feminina, elas estão disponíveis somente até hoje, à meia-noite, tá? Para assistir é só entrar no link da bio e cair direto no Telegram, que agora é o meio mais rápido de assistir. Eu falo muito sobre isso e sobre outros assuntos, então aproveitem, tá? Mas para a gente entender mesmo quando a gente está fértil, se a gente começa a perceber qual a influência da lua, esse trabalho a gente faz dentro do workshop. Entender quando começa e termina cada fase do seu ciclo, como a lua te influencia. E, na verdade, esse trabalho não sou eu que faço, não vai ser a Pri, ou não vai ser uma terceira mulher. A gente trabalha com ferramentas, porque tudo isso é autoconhecimento. E cada mulher é uma. Então, a Pri falou assim, ó, você vai ter 6 dias férteis se você estiver com tudo certinho. Eu mesma não tenho tudo certinho. Então, assim, o meu período fértil está durando 10 dias. Eu tenho de 2 a 3 dias de ovulação e eu sei exatamente, meu período pré-ovulatório quase não está existindo. E tudo isso está relacionado com o meu ritmo de vida, com a minha alimentação, e isso varia de mulher para mulher. Agora, Pri, a pergunta que não quer calar. Ok, eu tenho endometriose, estou dando exemplo. Já entendi que a pílula não vai me ajudar. O que eu faço então? As mulheres que usam pílula por indicação médica, conta para elas então como é que o que você faz é o tratamento ideal para isso. Tem alguns cenários, né? E eu acredito que a pílula realmente não vai estar tratando, né, aquele quadro, seja de ovários policísticos, seja da endometriose. Mas eu também não recomendo parar de uma hora para outra, principalmente porque sim tem os efeitos rebote. E no caso de mulheres que têm endometriose e sofrem com muita dor e de alguma forma a pílula auxiliou nisso, eu super recomendo fazer um tratamento aí de mudanças alimentares, de hábitos de vida de 1 a 3 meses, para que você realmente não tenha muito dessa alteração. Meu braço Oi, direito. Gaia! Ela não vai te ouvir porque eu tô com fone. Né? Tá. Para que você realmente não tenha muito desse efeito rebote, tá? Então, assim, no caso da endometriose, o que a gente tem? A gente entende hoje que a endometriose, ela não é só causada, na verdade, ela não é causada por uma alteração hormonal. Ela é estimulada por uma alteração hormonal. A base da endometriose hoje é muito uma alteração inflamatória e imune, tá? Então, o exemplo que eu sempre trago para ilustrar isso é, vamos supor que você fez um corte na sua mão, né? E depois você vai lá e espreme limão nesse corte, então vai doer pra caramba. Se você... a endometriose seria mais ou menos isso. O que fez doer não foi
o limão em si, foi o corte que já estava ali, né? Se você tivesse espremido o limão na mão sem o corte, não teria doído. E o que causou esse corte não foi o limão também. Então é mais ou menos isso. A endometriose é como se o que causou essa proliferação do endométrio crescer em vários locais ali do corpo, né, fora do útero, não foi o estímulo hormonal. Mas como o endométrio é estimulado pelo estrógeno, toda vez que o estrógeno aumenta, ele vai ter esse estímulo. Dentro da visão da nutrição, a gente cuida da endometriose, e aí eu não gosto de usar o termo tratar, porque algumas mulheres sim têm remissão, e algumas mulheres a gente só vai manter o quadro sem progressão, reduzir dor, facilitar a gestação e tudo mais, né? A gente começa tratando muito a questão intestinal. Então, o que é a questão intestinal? Não necessariamente é você ir ao banheiro todos os dias, mas é tratar o que a gente fala da imunidade que está presente no intestino, dos estímulos inflamatórios que estão presentes no intestino, e também tratar como uma alimentação e um estilo de vida anti-inflamatório, né? Então, essa é muito da visão na endometriose. No caso dos ovários policísticos, no geral, tem bastante relação com a questão do que a gente chama de resistência à insulina, que está relacionado tanto a um consumo excessivo de açúcar, carboidratos refinados, mas também a um padrão de estresse que pode piorar isso. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que dormem mal ou que têm um sono muito interrompido terem resistência à insulina também. Isso pode acontecer, né? Ou às vezes até por deficiências nutricionais, por falta de magnésio, a própria falta de ômega 3 dificulta essa conexão da célula, né? Então, esse seria o quadro mais padrão, né? E assim, de praxe, se uma pessoa está me escutando agora e tipo, não sabe por onde começar, retirar o máximo que você conseguir açúcar refinado, farinhas brancas, né? Então, pão branco, mesmo tapioca, você reduzir ali as porções, isso ao longo do dia, e retirar laticínios. Então, tanto na endometriose quanto nos ovários policísticos, os laticínios acabam tendo um estímulo maior, tanto pela questão inflamatória deles e até pela questão hormonal, né? É claro, algumas pessoas me perguntam, Pri, eu vou ficar a vida inteira sem. Não, mas agora que você está curando esse corte, né, essa mão cortada, esse órgão que está precisando de mais atenção, retire até você chegar no seu equilíbrio, né? E aí, nos ovários policísticos, a gente vai identificar, às vezes tem também o que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos pós-pílula, que é o efeito rebote do uso da pílula, né? E vem muito junto dessa questão de causar também a acne e a queda de cabelo. Porque enquanto a gente está usando a pílula, existe um bloqueio da produção de testosterona, né? E a forma como a pílula faz isso, ela aumenta uma proteína que a gente chama de SHBG, caso alguém queira depois pesquisar. Mas essa proteína, na verdade, ela é como se fosse um trenzinho ali, um carrinho que carrega o hormônio pelo corpo. Quando esse hormônio está sendo carregado por esse carrinho, esse hormônio não está disponível. Então, às vezes, até você faz o exame lá de testosterona total e tá alta, mas a testosterona disponível mesmo está muito baixa. E um dos efeitos que eles falam é que quando se usa pílula, esse hormônio pode ficar alterado por muito tempo depois de você ter parado a pílula. Então, realmente, quando tem outros fatores facilitando para que esse hormônio fique alto, como é o caso justamente desse excesso de açúcar, do excesso de insulina, né, de uma alimentação mais inflamatória, a gente dificulta mais ainda essa recuperação, né? E aí, assim, de praxe, tem sim algumas estratégias, pelo menos para você começar pelo menos um mês antes de retirar a pílula, né? Então, a primeira seria começar avaliar com muita sinceridade sua alimentação, né? Ver se tem ali o basicão, que é pelo menos 2 frutas por dia, principalmente as frutas mais ricas em vitamina C, acerola, laranja, goiaba, caju, tangerina. Então, isso auxilia muito você até a facilitar esse retorno da ovulação, né? Porque às vezes as pessoas consomem fruta, mas são 2 bananas por dia todos os dias, ou algo assim, né? Aumentar bastante o consumo de vegetais, principalmente o grupo das brássicas, que é o grupo que vai fazer a detoxificação hormonal no nosso corpo. Então, entra aí brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, né, aspargos para quem tem acesso. Então, esses alimentos aí de meia a 1 xícara por dia, você já vai estar auxiliando nesse processo também, né? E o terceiro é fazer o ciclo das sementes, que é uma variação, mesmo que você não esteja ciclando adequadamente, você vai incluir ele a partir do primeiro dia da sua menstruação ou do seu sangramento, né? 1 colher de sopa de semente de linhaça, 1 colher de sopa de semente de abóbora, daquela branquinha, sem casca, torradinha,
E você vai fazer isso por 14 dias e no 15º dia você muda para uma colher de sopa de gergelim e uma colher de sopa de girassol. Então, isso vai tanto fornecer nutrientes que vão auxiliar nesse processo, quanto vai auxiliar o seu corpo a voltar a ciclar. A linhaça, especialmente, é muito poderosa no processo de detoxicação hormonal, no processo de regular o ciclo como um todo. É claro que esse é o basicão, o que vocês já podem começar a fazer. Existem especificidades, a pílula, nutricionalmente, algo que é bem documentado é que ela depleta vitaminas do complexo B, zinco e magnésio. Então, as vitaminas do complexo B estão muito ligadas à nossa disposição, à nossa energia e também muitas questões psicoemocionais, digamos, né? Então, desde sono, depressão, a própria TPM está muito ligada à falta da vitamina B3, então a gente trabalha muito nisso. O zinco está muito ligado com a questão da melhora da imunidade, do fortalecimento do cabelo, da melhora, até da formação de hormônios. Então, se uma mulher, por exemplo, eu quero engravidar, usei pílula, sei lá, 10, 12 anos. Se ela para de uma hora para outra, ela já vai estar depletada nesses nutrientes. E por mais que o obstetra dela recomende ali só o metilfolato, provavelmente vai estar faltando os outros nutrientes, né? Então, isso também é bem importante da gente entender que vale a pena, às vezes, até um olhar mais individualizado, ou realmente focar nisso, de repor essas vitaminas. E se por alguma razão você decidir continuar com a pílula por mais tempo, porque você não está preparado, porque você está estudando ainda, ou né, está se informando, é importante também usar essa reposição de nutrientes enquanto você está fazendo uso, porque isso já vai facilitar bastante, né? E aí os efeitos que a gente fala, principalmente do efeito rebote de acne, queda de cabelo, tendem a acontecer aí de 3 a 6 meses depois da parada da pílula. Mas se passou esse tempo, se a sua alimentação tá legal, se você repôs tudo, ou você precisa realmente ajustar algum hormônio de uma forma mais específica, ou até pensar se você já não tinha algumas predisposições à acne antes, né? Porque se você começou a usar a pílula para tratar acne, você já tinha algo lá atrás que estava disparando a acne. E como a pílula não tratou, quando você tira a pílula, esse algo continua lá, né? Então é realmente a gente olhar para isso também. Sim. Ô, Pri, algumas mulheres aqui, gente, eu desativei os comentários, porque estava subindo muita coisa, eu acho que o que a Priscila está falando é muito importante. Algumas pessoas perguntaram se tem relação com a tireoide, ela falou isso no início da live, vai ter o replay, vai ficar no IGTV, né? Então, assim, o que a gente fez, na verdade? Por que a Pri está aqui hoje? Por que ela é nutricionista, que é minha parceira? Na verdade, a nutricionista hoje que atua dentro do workshop é a Priscila. E, assim, de tudo que eu vi até hoje, eu acho o trabalho dela muito certeiro. Ela também tem um programa online, que é o Ciclos Femininos, Ciclos da Mulher, né, Pri? Ciclos da Mulher, isso. Ciclos da Mulher, que é todo voltado para isso. Só que, assim, eu, no workshop, eu sei, a minha expertise é te ensinar, dar as ferramentas para você conhecer o seu ciclo, né? Entender quando começa e termina cada fase, não só no sentido biológico, mas no sentido emocional, comportamental, influência da lua, ter o ciclo como mapa comportamental. E aí, a Pri entrou lá e ela traz de presente pra gente um bônus que é o Sem Pílula com Leveza. Você pode contar pra gente, Pri, para as mulheres que vão vir para a 15ª turma, que a gente abre as inscrições amanhã, o que essas mulheres que estão querendo parar com a pílula, seja por qualquer problema ginecológico ou por medo de engravidar, com medo de efeito rebote, o que elas vão encontrar com você no Sem Pílula com Leveza? Tá, tem uma aula e tem um e-book, né? Então, eu explico bastante desses processos de uma forma um pouco mais detalhada. Tem até algumas orientações que tipos, porque a gente pode também ter alguns contraceptivos que causam esses efeitos rebotes após a parada do uso, e tem alguns que causam durante o uso, então vocês podem até dar uma olhada lá nos princípios ativos e ver, né, se está condizendo com o que você usa ou não, né? Tem algumas dicas de especiarias também direcionadas para quem tem endometriose, para quem tem síndrome dos ovários policísticos, que pode aplicar na forma de tempero, ou chás, então isso acaba sendo algo bem bacana como estratégia também que elas podem implementar, né? Então, são algumas formas realmente de já direcionar esse caminho inicial, principalmente nesse processo de parar, nesse
nessa pré-parada, né? O De mês fato, de se antes, né, que você preparar. recomenda. Fazer o que está no Sem Pílula com Leveza já 30 dias antes de parar mesmo com o hormônio, né, Pri? Isso. E Isso vai seguir auxiliar depois, muito. né? Porque por mais que, assim, eu vejo que muitas pessoas, até as pessoas que entram lá no meu programa, né, falam, eu tenho uma noção do que é alimentação saudável, eu acho que eu tenho uma alimentação saudável. Mas quando a gente entra a fundo, falando, olha, né, de quantidades, de combinações, a maioria das pessoas fica deficiente, principalmente na questão de quantidade, por exemplo, de vegetais, que é o mais básico, e até o foco mais terapêutico mesmo, né? Então, como eu falei para vocês, é diferente você comer alface e tomate de você estar comendo o grupo das brássicas quando você quer trabalhar na detoxificação hormonal, né? Que foi esses alimentos que eu dei de exemplo. Então, realmente, isso acaba fazendo diferença. A alimentação, a nutrição evoluiu e tem evoluído cada vez mais. A gente consegue entender, né? Quando a gente fala modular os hormônios, é porque uma vez que aquele hormônio está no nosso corpo, ele não fica sempre naquele mesmo formato, né? Uma coisa muito evidente, assim, mulheres que às vezes usam a tal da pílula da beleza, que a injeção hormonal, né, que fica ali. Por mais que ela esteja tomando uma injeção de testosterona, às vezes ela tem efeito rebote, como aumento de celulite ou até ganho de peso que não é esperado, justamente porque aquele hormônio ali, ele se converteu, a testosterona se converteu em estrógeno, né? Então, a gente entender mesmo que muitas vezes o efeito até do que você está tomando, mesmo que tenha uma promessa mais milagrosa, vai depender também de como está o seu estilo de vida, né? Então, se você é uma pessoa que está, sei lá, cuidando de tudo e tá dormindo super mal e fica até 2 da manhã acordado agora na quarentena porque perdeu o ritmo de tudo, né? Então, isso também vai impactar bastante na questão hormonal. Então, de fato, a gente olhar isso como um suporte, já que vai ter esse efeito rebote. Se a gente souber as estratégias que a gente pode incluir no dia a dia, a gente vai minimizar bastante esse efeito rebote e sair mais rápido dele, né? Porque eu vejo que tem mulheres que... E realmente isso mexe muito com a autoestima, né, Karine? Acho que toda mulher que fica com acne no rosto e queda de cabelo entra num desespero ali. Poxa, o que eu faço agora? A Pri também tomava pílula, tá, gente? Eu também tomava, então assim, todas as vezes, Todo foi o mundo que eu já falei aqui no tomou, acho. começo. Eu fiquei 16 anos tomando, e o que me fez perceber que eu era refém era que em 16 anos eu tentei parar umas 10 vezes. E aí vinham os efeitos, né? Vinha muita acne, queda de cabelo, e eu vi também algumas mulheres aqui nos comentários falando, né? Nossa, parei com a pílula, quase fiquei louca, minha TPM, parecia que eu tinha TPM o mês inteiro. Gente, é porque tirou aquele véu que eu expliquei aqui, aquela lente embaçada. É como se os hormônios estivessem colocando a gente num modo zumbi. A gente não sente nada, a gente fica linear, né? Depende. Por exemplo, aí quando eu tomei a Miscigena, que é a injetável, a pílula injetável, eu virei giraia de louca, eu ficava louca o mês inteiro. E eu tomei 3 meses e falei, nossa, esse negócio tá me deixando louca, deixa eu voltar pra pílula. Saí da merda e continuei na merda, até entender tudo isso, né? Então, gente, uma coisa que eu quero falar também, que a Pri pode confirmar isso que eu vou explicar, é assim: muitas mulheres sendo diagnosticadas sem um diagnóstico de exame comprovado que realmente tem alguma irregularidade que precisam da pílula. Tem muito médico que atende no chutômetro e não existe um exame que comprove que realmente está com a endometriose. Então, assim, tem muita mulher que vem para mim no workshop, mas eu estou com endometriose, tá? Como que estão os seus exames, né? Mas a gente não fez exame. É porque eu tinha isso, e aí o médico achou que era endometriose. E mais, SOP, existem muitos erros de diagnóstico. Por quê? Porque os nossos ovários, eles vão mudando de aspecto a cada dia do mês. Não é nem a cada semana, é a cada dia. E aí bate lá o ultrassom, ele pode estar com um aspecto que pareça um microcisto, só que não são. Então, eu digo tranquilamente que 80% dos diagnósticos de SOP são equivocados. Com certeza eu nunca tive SOP e fiquei tomando tudo isso achando que tinha. Por quê? Porque para você ter certeza que você tem que saber se você tem resistência à insulina. Isso o ultrassom não mostra.
E não existe um exame que vá ver, um único exame que vai te mostrar se você tem resistência à insulina. É necessário uma bateria de exames, que isso a Pri pode explicar um pouco melhor, para aí haver esse cenário e entender se essa mulher tem resistência à insulina ou não, né, Pri? É, pode existir algumas mulheres que tenham ovários policísticos e não tenham resistência à insulina, mas o que geralmente acontece é que tem o diagnóstico só por imagem. Então, o médico vai lá, tira uma foto dos seus ovários e vê que tem alguns cistos que estão maior do que o tamanho normal, né, e não estão evoluindo. E por que isso acontece? Porque aquela mulher não ovulou, né, então a gente tem vários folículozinhos que vão crescendo, 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 um fica maiorzão e estoura, digamos. Então é só a gente imaginar como se fosse literalmente um ovo que quebrou e sai a gêmea clara, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas isso pode acontecer também se a mulher não está ovulando por outras causas. Então, se a mulher não está ovulando até porque ela está com deficiência de estrógeno, ou porque ela está muito estressada, ou porque ela está com deficiência nutricional. Então, existem uma infinidade de causas que podem levar uma mulher a não ovular. E quando ela vai fazer aquele exame, ela vê o ovário dela de uma forma muito semelhante com esses microcistos, né? Então, geralmente o que está alterado é o LH, né, que é o hormônio luteinizante, eles tendem a estar mais alto do que o FSH. A prolactina pode estar alta em alguns casos também, né? Então, casos até onde ela esteja até 40, digamos, acima disso, geralmente tem um adenoma de hipófise, mas em alguns casos ela vai estar aumentada também, né? E geralmente os hormônios androgênicos, que é isso, a testosterona está alta, né? Nem todos os casos esse é um padrão assim muito claro, mas pode ser que ou a sua testosterona vai estar alta ou o seu DHT, que é um outro hormônio também androgênico, que está muito mais relacionado à queda de cabelo e acne, também vão estar altos, né? Muitas vezes as mulheres até chegam até mim e perguntam, Pri, mas eu tenho ou não ovário policístico? Eu falei, olha, tem alguns parâmetros que falam que sim, outros que não, mas enfim, para mim não importa se você tem ou não, importa o que a gente vai fazer para melhorar isso, né? Então, muitas vezes realmente, eu sei que é claro que é importante a gente ter um diagnóstico para a gente saber o direcionamento, né? Mas dentro de um olhar tanto da nutrição quanto outros profissionais que trabalham com uma visão mais integrativa, não necessariamente importa ter um diagnóstico padrão ali, né? E no caso da endometriose, assim, digamos, uma alteração que ainda está sendo muito estudada e está sendo muito divulgada ultimamente, porque passaram-se anos aí de mulheres falando que tinham cólicas incapacitantes e as pessoas falavam, é só uma cólica menstrual, né? Até que, de fato, em algumas mulheres descobriram que realmente tinha essa questão, digamos, da endometriose. Os exames ainda são um pouco... nem todos os diagnósticos, nem todo tipo de exame de imagem faz diagnóstico, mas hoje o padrão ouro é pela ressonância, né? E é claro, vale a pena você conversar com o seu ginecologista se você tem sintomas e tudo mais para ver isso, mas só pelos sintomas não dá para falar que uma mulher tem endometriose, né? Então, pode ser que você tenha cólicas incapacitantes, pode ser que você tenha fluxo muito intenso e que você não tenha endometriose. Pode ser um quadro inflamatório, por exemplo, ou pode até ser uma doença celíaca, uma alteração da tireoide, né? Que também pode levar a um fluxo muito intenso. Então, isso pode vir a acontecer também. Então, tem até uma ginecologista americana que ela fala que, olhando bem, todo mundo tem endometriose. E ela falou isso há um tempo atrás. Tá. Então, eu acho que realmente vale a pena a gente somar esses fatores e até ver a extensão, né, desse tecido endometrial, aonde que ele está de fato, né? Ou se é só um pontinho lá que parece endometriose, ou se realmente é uma extensão ligado aos sintomas, né? Então, isso é importante também saber para direcionar. E assim, por mais que as mulheres com endometriose possam ter dificuldade de engravidar, com muita frequência, tá? Eu vejo que não é difícil uma mulher com endometriose engravidar. Eu vejo todo dia, já falei isso. É. Eu vejo todo dia mulher com endometriose engravidando. Então, de fato, essa questão do bloqueio hormonal, né? E a partir do momento que ela é engravida, geralmente até auxilia nessa questão realmente de regular os hormônios, porque ela vai ter um aumento de progesterona, ela já vai ter esse equilíbrio melhor hormonal e tudo mais. Então, é claro, sempre vale se olhar como um todo também, né? Entender. O que acontece com muita frequência também, Karime, meninas aí de 16 anos terem diagnóstico de ovários policísticos, né? Por quê? Dos 3 anos, como foi o seu caso, né? 3 anos após a menarca,
a menina ainda tá, assim, entendendo o que são aqueles hormônios do corpo, ela ainda é muito sensível àqueles hormônios, então ela tende a ter um ciclo irregular mesmo, ela tende a ter um ciclo de 45 dias, isso é tido como normal dentro desses 3 primeiros anos. E é mais ou menos como que vai acontecer depois na perimenopausa, onde o ciclo fica todo bagunçado, onde tem ciclos que vão ser longos, outros curtos, né? Então, você se perde um pouco, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É porque você está entrando na perimenopausa. E até pelos exames a gente pode identificar quando o FSH, quanto mais alto ele estiver, então quando o FSH está tendendo ali a 20, né? Acima de 40, medido por 2 vezes, já se confirma a menopausa. Mas uma mulher que está com FSH de 20 para cima, né? E por aí, ela já está tendendo a perimenopausa de fato. Então, esses ciclos realmente vão ficar bagunçados. Então, realmente, se você é uma mulher dessa idade, né, entre 20 anos para baixo, ou se você tem uma filha nessa idade, vale a pena reconsiderar esse diagnóstico, sim, porque às vezes estava tudo certo, era só um processo de adaptação. E o que alguns estudos mostram é que essas mulheres são mais sensíveis aos efeitos negativos dos contraceptivos, inclusive no caso do DIU de cobre, né? E talvez não dê tempo da gente mencionar mais a fundo, mas só para vocês saberem que está surgindo, assim, né, internacionalmente, grupos de vítimas do DIU de cobre. Sim. E os efeitos mais falados são justamente a questão de depressão e dessas questões mais emocionais mesmo, né? Então, quem tiver interesse pode dar uma buscada ali no Face ou no E Google. aqui no Tá IGTV mesmo, gente, tem uma live minha com a Pri do ano passado, onde ela explica tudo sobre o DIU de cobre, né? E aí algumas mulheres também, eu vou até liberar os comentários aqui, algumas mulheres também perguntaram sobre o DIU de prata, né? Para mim, na ginecologia emocional, é intruso no útero do mesmo jeito, vai causar um processo inflamatório leve, então a medicina não considera um processo inflamatório, mas sim, isso acontece. E eu também quero falar uma coisa aqui que é fundamental, né? Vocês estão assistindo essa live no perfil da ginecologia emocional, então assim, muito embaixo, na raiz de tudo isso que a gente está discutindo, né? A endometriose, como parar, plano alimentar, pílula, tudo isso que a gente está falando é a ponta do iceberg, né? Qual que é o trabalho da ginecologia emocional? Justamente ir lá na raiz e entender quais são os fatores emocionais, comportamentais e, inclusive, ancestrais, as memórias ancestrais que o seu útero está carregando e que fizeram com que o teu corpo respondesse através dessas irregularidades. Porque tudo isso não está começando no corpo. O corpo é só o meio do seu campo espiritual, emocional, energético, falarem com você sobre algo que está errado, seja na sua vida ou seja até na vida das suas antepassadas. Inclusive, a Pri, ela está abrindo a série de lives Flores da Ginecologia Emocional, porque ela está dentro do workshop online. E na terça-feira, quem vai estar aqui com a gente é a Clarice, que também está dentro do workshop, que é uma consteladora familiar e que trabalha explicando como a constelação familiar ajuda a encontrar a origem de fatores comportamentais que podem ter gerado irregularidades ginecológicas. Então, tudo isso que a gente está explicando é a parte prática, fundamental e necessária para se associar a um tratamento. Quando a gente fala de cura, a gente não está falando só de um tratamento que vai resolver, que vai ser a solução, que é isso que a gente está trazendo, a alimentação. A gente está falando de associar a sua busca, o seu autoconhecimento, entender quem você é, porque assim, não existe uma resposta. Por que eu posso ter SOP e você e mais 100 mil mulheres e a origem dessa SOP é Gaia? Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente faz? Gaia, por favor, a gente já começou, Coloca ela a na tá live. terminando, tá? Tá bom, a gente já vai, porque a gente já combinou, é a hora que eu terminar. Então, olha só, como cada mulher é uma. Olha aqui. Outra. Mães em quarentena, Karine, fica tranquila, que todo mundo está se reconhecendo. Eu sei. Viu? Ela já veio em várias lives, já falou e tudo mais. Então, cada mulher é uma. Então, essa investigação, essa reconexão, você entender tudo isso, e mais, é a partir do seu autoconhecimento cíclico que você começa a entender a origem emocional das suas irregularidades. Porque é só a gente olhando para dentro. E aí a gente vai associar, entender tudo isso que a gente está explicando aqui e muitas outras coisas. A cura é na raiz.
O tratamento adequado vem quando você entende tudo isso. E, obviamente, uma mulher que não está bem consigo mesma, ela está escorregando na alimentação. A Pri sabe, ela já me atendeu como nutricionista. Inclusive, quando ela fez o plano alimentar, eu agradeci a ela, porque sim, me deu um up, melhorou tudo, porque ela começou a trabalhar com uma alimentação que mexeu nos meus hormônios, que regulou os meus hormônios, e aí eu fui entender onde estava faltando a minha alegria de viver, e isso acabou caindo na minha separação, na separação do meu casamento. Porque aí me trouxe Olha só. clareza, tudo começou a funcionar, e eu comecei a ver onde é que estava o buraco da história, né? Então, gente, fica aqui mais uma vez o convite, né? Se você sente que chegou o teu momento de olhar para você, de se priorizar, de se reconectar com o seu feminino, não precisa ter uma irregularidade para isso acontecer, né? Ou se você está com algum problema e quer resolver, amanhã a gente abre as inscrições para a 15ª turma do workshop. A Pri tá lá com o bônus Sem Pílula com Leveza, a Clarice, a Regiane da Mata, que também vai estar com a gente aqui quinta-feira. E essa série de lives durante essa semana de inscrições traz mulheres que ou estão atuando dentro do workshop, ou mulheres que são ex-alunas e a partir da sua transformação passaram a ajudar na cura de outras mulheres. Para quem chegou agora, essa live com a Pri vai ficar disponível aqui no IGTV já já. E Pri, mais uma vez eu preciso te agradecer, porque você é um almanaque que traz milhões de informações e que, junto com o que eu trago, faz uma parceria perfeita, porque você explica toda a parte hormonal, biológica, da medicina, tem esse olhar clínico e você tem essa sensibilidade do quanto é importante nós olharmos para nós mesmas e entendermos, né, que o corpo fala e a alimentação é uma fonte de prevenir doenças e de tratar doenças e de ser a cura de muitas doenças associadas a toda essa consciência que nós estamos despertando. Sim, e trabalhando esses dois pilares não tem como não melhorar, né, Karine? Não tem. Olha, eu já tive mais de mil alunas no workshop. E assim, é incrível acompanhar o processo dessas mulheres e verem no final, elas completamente conscientes e falando, Karine, eu já entendi por que veio esse mioma. Veio disso, e agora eu já estou fazendo isso para resolver isso em mim. E estou trabalhando com o programa que a Pri, na verdade, com as orientações que a Pri oferece dentro do workshop. Mulheres, agradeço a todas vocês pela companhia aqui nessa live. Espero vocês a partir de amanhã. As inscrições estão abertas e na terça-feira tem live com a Clarice. A gente vai entender um pouco sobre heranças ancestrais. O que você pode estar repetindo aí na sua vida que você não consegue resolver e que pode ter somatizado e virado alguma irregularidade, porque alguém que veio antes de você aí na sua árvore genealógica sofreu ou viveu algum trauma e isso foi passado para você e você às vezes nem sabe como resolver e como descobrir tudo isso. Obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Karine, brigadão mais uma vez. Obrigada a você sempre, Pri. Uma boa noite para quem está no Brasil, aqui já está anoitecendo. E um beijo no coração de todas. Estamos juntas. Tchau, tchau, gente.